Conquista e colonização da América Espanhola. Nós temos a conquista iniciada pelos espanhóis com a viagem de Cristóvão Colombo em 1492. O Colombo chega nas Ilhas do Caribe, ele está imaginando que chegou no Japão, né, Cipango, como eles diziam. Pensou ter chegado nas Índias, por isso chamou todas aquelas nações de índios, né? Um nome genérico que utilizamos até hoje para os povos originários da América. A partir desse momento que os espanhóis se instalam na América, eles começam um processo de conquista da América. Esse processo tem um primeiro momento, que é marcado pela troca de experiências amigáveis, na maior parte das vezes, entre nativos e europeus. Até porque os europeus chegam aqui precisando de água potável, precisando de comida, né? E vão ser ajudados pelos nativos, pela boa vontade dos nativos. A troca de experiências, a troca de presentes de lado a lado nesse primeiro momento. A partir do momento que os espanhóis percebem a quantidade de riquezas, quando eles alcançam o continente principalmente, aí se instala o segundo momento da conquista, que é o momento das guerras, que é o momento das doenças trazidas pelos espanhóis, que vão dizimar populações indígenas inteiras, né? Varíola, gripe, tifo, sarampo, catapora, doenças conhecidas dos europeus. O sistema imunológico dos europeus as reconhecia, mas dos nativos não. Os europeus vão se aproveitar das diferenças entre as várias nações, as várias tribos, os vários povos que habitavam a América e as desavenças militares que havia entre eles para dominá-los. Então, eles vão fazer alianças com um determinado povo contra outro povo. Aí a gente tende a pensar assim: olha, mas os índios lutaram contra eles mesmos, eles não se sentem índios. Cada nação ali é uma nação em si, né? E tem a outra como muitas vezes inimiga. Ali eles estão disputando território. São seres humanos e os seres humanos têm esses defeitos também. Bom, o que a gente vai observar então? A gente vai observar uma violência absurda nessa conquista da América. A população nativa, que era em torno de 50 milhões de pessoas, vai descer para 10 milhões em um século. Aí o que a gente observa? A gente observa que a conquista do México em 1519, por Hernán Cortés, vai marcar o início da colonização da América Espanhola. Um tipo de colonização que nós definimos como colonização de exploração, onde a metrópole, o país europeu de modelo absolutista, ele detém um monopólio sobre o território ocupado, que é a colônia, e que fica na América. Essa colônia deve ter a sua economia toda voltada para atender aos interesses da metrópole, no caso aí da Espanha. A área colonial espanhola era enorme, abarcava territórios na América do Norte, na América Central, no Caribe e na América do Sul. Boa parte do que é hoje a parte oeste dos Estados Unidos, Colorado, Nevada, Califórnia, Novo México, Texas, tudo isso pertencia
a Espanha, né? A Flórida também pertencia, não fica no oeste, mas pertencia à Espanha. Bom, então você tem uma grande quantidade de terras sob domínio espanhol. Essas terras estavam sob o controle da Espanha num modelo que nós chamamos de exclusivo metropolitano. A área colonial só pode vender para a Espanha, só pode comprar da Espanha. As leis que teremos na área colonial serão as leis espanholas. Tá. Como a área era grande demais, a Espanha dividiu em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. Então você tem o vice-reino de Nova Espanha, atual México, o vice-reino de Nova Granada, atual Colômbia, o vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio da Prata, atuais Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. Temos a Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral da Venezuela, a Capitania Geral da Guatemala e a Capitania Geral do Chile. Essa estruturação administrativa, os comandantes da área colonial não estavam na área colonial. Estavam na metrópole, na Espanha, em 2 órgãos, um para cuidar da economia, o outro para cuidar da justiça. O que cuidava da justiça, das regras, das leis coloniais, era o Conselho das Índias. O que eram as Índias? A América era chamada pelos espanhóis de Índias Ocidentais, para diferenciar das Índias Orientais, que seria a Ásia. Era também chamada de Novo Mundo. Tá, então o Conselho das Índias cuidava das leis para a área colonial. E a Casa de Contratação cuidava dos contratos. Quem vai ter o monopólio, qual que é a atividade econômica que vai ser desenvolvida na área colonial, quem pode vender, quem pode comprar. O modelo mercantilista espanhol se baseou num colonialismo metalista. Por quê? Porque a Espanha encontrou minas e minas de ouro e prata, primeiro no Império Azteca, no México, e depois no Império Inca, no Peru. Com todo um modelo de exploração já montado. Então, a principal atividade econômica da área colonial espanhola foi a mineração. Ah, então só tinha mineração? Não. A Espanha tinha plantation, né, de açúcar, de tabaco nas ilhas do Caribe. Ela tinha plantação de milho, de batata, a criação de gado, a pecuária, principalmente no vice-reino do Rio da Prata. Né? Então tinha outras atividades, mas a principal era a mineração. Essa mineração, esse saque, esse roubo das riquezas americanas pela Espanha, tornou a Espanha o país mais rico da Europa no século XVI, a grande potência do século XVI. Nós estamos falando de um reino absolutista, né? E mercantilista. Muito bem, mas quem é que trabalhava? Quem trabalhava eram os indígenas e os africanos escravizados. A escravização de africanos vai ser muito forte nas ilhas do Caribe. Por quê? Porque a conquista dizimou a população nativa das ilhas. E aí você tem um grande tráfico de escravizados da África para as Antilhas. Né? Tanto que nas Antilhas a população negra é muito grande, de origem africana. Outra questão aí é que a gente tem, então, os trabalhadores são indígenas e são africanos escravizados. Os indígenas podiam ser escravizados segundo a legislação espanhola? Não.
escravizados não, transformados em propriedade privada, vendidos, comprados, alugados, mercantilizados não. Agora, eles tinham outras formas de trabalho compulsório que eram impostos aos nativos. As mais famosas, a mita, né, no vice-reinado do Peru, que era equivalente ao guatequil do vice-reinado de Nova Espanha, lá no México, que era, na verdade, uma apropriação de práticas dos astecas e dos incas, onde se obrigava as tribos que as tribos entregassem seus membros, né, uma quantidade de seus membros, que eram sorteados pelo cacique ou caraca, para trabalhar nas minas por um tempo determinado. Então a mita era um trabalho compulsório, um trabalho forçado, remunerado, né, mas o salário era irrisório, rotativo, não é? E extremamente insalubre. Esses 4, 6 meses que o mitaio ficava nas minas, acabava com a saúde dele. Os gases tóxicos, o mercúrio, né, que era usado para extrair a prata, tudo isso acabava com a saúde dos mitaios. A outra forma era a encomenda. O Império Espanhol é um império católico. Entende-se que a coroa espanhola proteja as almas nativas, que são consideradas pela Igreja Católica tábula rasa, almas puras que deveriam ser catequizadas, cristianizadas. Daí a formação de missões pelos jesuítas ou reduções para a catequese dos nativos. Nesse sentido, os colonos, proprietários das terras, proprietários das minas, muitas vezes podiam encomendar os índios. Daí o nome da outra forma de trabalho compulsório, encomenda. Eles pediam à coroa o direito de explorar o trabalho nativo e era concedido, sem remuneração, e era vitalício. Eles só não podiam comercializar esses nativos, não eram seus escravos nesse sentido, pertenciam à coroa. Em troca, o encomendeiro tinha que catequizar os nativos. E aqueles nativos e africanos que resistissem à cristianização eram perseguidos brutalmente, muitas vezes queimados nas fogueiras da Inquisição. Sim. A área colonial espanhola vai se diferenciar da área colonial portuguesa, por exemplo, porque a Espanha vai se preocupar em construir importantes cidades, em fundar universidades na sua área colonial. E ali foi se formando uma elite branca proprietária, nascida na América, que vai ser conhecida como crioulos. Na América, os espanhóis eram chamados de chapetones, estavam no topo da escala social. Essa sociedade colonial da América espanhola, ela era uma sociedade estratificada, hierarquizada, racista, patriarcal, católica. E ela era racista de um ponto de vista que é o seguinte: mesmo entre brancos, havia aqueles que eram considerados inferiores, que seriam os crioulos. São brancos, mas são brancos americanos. Estariam abaixo dos chapetones, que eram brancos espanhóis. Depois vinham mestiços, índios e negros na base da pirâmide. Esse é o quadro dessa colonização, uma colonização de exploração, não é?
Muito bem. Com esse quadro, a gente percebe como que a América foi assaltada pelos espanhóis e pelo restante dos europeus. Os nativos tentaram resistir e foram massacrados. A escravização dos africanos, né, foi a imposição de uma forma de trabalho hedionda. O racismo, a desigualdade social, a concentração absurda da renda na América Latina tem a ver com esse passado colonial. Eu espero que tenham gostado. Boa sorte e até a próxima.